Eu queria agora estudar com você uma palavra abençoada. Ela é continuação daquilo que o pastor Michael ministrou domingo. O pastor Michael está fazendo uma série de pregações aí sobre o José, e a gente está estudando e está saindo muita coisa boa, tem muito entendimento. E eu quero começar já comentando com você, fazendo uma recapitulação daquilo que eu preguei domingo. Não vou pregar, obviamente, que eu preguei domingo, já preguei, né? Mas só dá para você uma pincelada para nós entrarmos aqui. Você sabe que o José foi um rapaz que, desde muito novo, com 17 anos, Deus já entrava em contato com ele através dos sonhos. Lembrando que nessa época a Bíblia Sagrada ainda não existia. A Bíblia Sagrada estava sendo compilada, a Bíblia Sagrada estava sendo escrita. Então naquela época Deus se manifestava através de sonhos, Deus se manifestava através de vozes audíveis, né? Então Deus falava audivelmente com os personagens bíblicos. E Deus deu um sonho para o José num período que ele estava passando uma certa tribulação dentro da casa dele, porque por questão que o pai dele tinha tratado ele melhor do que os irmãos na roupa que ele recebeu uma túnica de várias cores, e essa roupa colorida deu um maior fuzuê na casa dele, e Deus deu um sonho, mostrou para ele que futuramente seria um grande líder, e essa liderança faria com que a família dele dependesse dele. Só que os irmãos não gostaram, e houve a primeira queda das várias quedas, ou das várias lutas que o José teve na vida dele. Ele é jogado numa cova, a roupa dele é arrancada, como você conhece a história. Eles tentaram matar o José, não conseguiram, viram que ele não serviria morto, e aí não conseguiram fazer isso com ele, venderam ele e foi parar no Egito. E lá no Egito, que ele vai se transformar o grande governador do Egito, mas ele chega lá como escravo. E a Bíblia Sagrada conta que o Potifar vai lá, compra o José da prisão, lá da onde ele estava, na masmorra onde ele estava. E o que acontece? Torna ele então uma pessoa. Depois ele percebeu no José um rapaz muito diferente dos demais, que tudo que ele fazia Deus prosperava e tal, e o José se tornou um cara que estava sobre a casa do Potifar. Mas a mulher do Potifar, que era o patrão dele, ficou meio perturbada, essa mulher, e ela tentou se deitar com o José algumas vezes, e o José recusava, até que um dia ela criou uma história lá que o José tentou violar ela, tentou estuprar ela, um fake news, mas o José, mediante essa mentira, vai parar na cadeia. E mais uma vez o José então toma uma rasteira pesada na vida, vai parar na prisão. E quando o José está na prisão, a vida dele começa a querer andar de novo. O carcereiro mor coloca o José assim, acima de todos os prisioneiros, todos os presos que estavam lá. Ele era meio que um coordenador da prisão. E agora vem a parte forte, e eu vou pregar sobre isso hoje. Bem nesse período, bem nessa época, foi parar na prisão também o copeiro do faraó, e junto com o copeiro, o padeiro. E esses caras tiveram um sonho. E você sabe que a praia do José, o que é, pessoal? Qual que é a praia do José? É o sonho, a praia dele, é onde Deus se manifesta na vida do José através dos sonhos, ok. O pessoal sonhou 2 sonhos perturbadores. Eles ficaram perturbados, até em Gênesis capítulo 40 fala isso, no versículo 6, e vindo José pela manhã, viu-os e estavam turbados. Então perguntou aos oficiais do faraó, que estavam com ele na casa do seu senhor: por que tendes hoje triste o semblante? Vocês estão tristes, vocês estão com uma cara esquisita. E aí eles disseram: a gente teve um sonho e não tem quem possa interpretar. Aí José disse: porventura não pertence a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Aí eles contaram o sonho para o José. Aí o José, ele acabou descobrindo o sonho, e ele revela o sonho para o copeiro. E o sonho do copeiro é um sonho bom, um sonho maravilhoso. Era um sonho que ele seria restaurado à posição original. Ele voltaria a ser copeiro novamente. E ele ficou muito feliz. Só que o José, ele falou um negócio para o copeiro no versículo 14. Vai prestando atenção. Eu estou te dando história, eu já vou entrar no entendimento. Aí o Gênesis 40, 14, José falou assim: porém lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que me sejas bondoso, rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faça sair dessa casa, ou desse cárcere. Presta atenção que isso aqui é sério agora. O José, ele falou aquilo que de vez em quando nós falamos também: uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. Você me fez rir, eu te faço rir, né? Eu te ajudei, tu me ajuda. Então o José acaba pedindo então ajuda, como você vê, para esse rapaz. E aí daqui a pouco o padeiro viu
que o José tinha revelado um bom sonho. Ele vai lá e conta o sonho para o José. O José não dá uma boa notícia. O José diz: o teu sonho é diferente, cara. O teu sonho, você vai ser enforcado, você vai perder a cabeça, e as aves do céu vão vir e vão comer teu corpo lá, tá? O restante do teu corpo. O cara ficou assustado, mas não deu outra. O que o José falou, a revelação que o José deu foi batata. Foi exatamente isso que aconteceu. E aí um foi reintegrado, o outro foi morto. Mas você lembra o que o José falou pro copeiro? O que o José falou pro copeiro? Pô, lembra de mim, pô, fiz bem para você, e já em 3 dias você vai ser restabelecido. E foi. Só que olha o que diz o versículo 23, e aqui começa a minha mensagem. Desculpa o pastor ter que fazer essa recapitulação e pregar bastante, só queria chegar aqui. Diz assim, ó: e o copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. E não foi uma esquecidinha pequena, não. A Bíblia diz no capítulo 41, versículo 1, diz assim, ó: e passado 2 anos completos. Quanto tempo ele se esqueceu do José? Caramba! Um cara que recebeu um sonho revelado, o José foi bondoso com ele e tal, e ele deu um apagão, deu uma amnésia na cabeça desse cara, ele esqueceu totalmente de José. Mas sabe por que isso? Porque quando você tem um sonho que vem da parte de Deus para ser realizado na sua vida, vai ser no tempo de Deus e não no tempo que você pensa. Os nossos sonhos, os nossos projetos, as nossas vontades, elas podem até se realizar antes e no nosso tempo, mas aquilo que é de Deus vai se realizar no tempo de Deus. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, eu não sei se você já leu esse texto, mas a Bíblia diz que tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então o tempo nosso não é igual ao tempo de Deus. Quando você se acha preparado, Deus não vê que você está preparado. Então se Deus não vê que você está preparado, não chega o teu tempo. E é capaz de algumas pessoas esquecerem de você porque Deus fez isso. E é capaz e bem provável que um dia alguém lembre de você quando for a hora certa. Vai dar um estalo, você vai ver daqui a pouco, eu vou falar sobre isso. Vai dar um estalo na cabeça do copeiro depois desses 2 anos. Vai dar um estalo, ele vai lembrar de José de uma hora para outra, ele lembra do José. Mas esse período ele acabou esquecendo. Foram 2 anos inteiros sem lembrar. E te digo mais também, não adianta ficar forçando o negócio. Todas as pessoas que eu percebi na Bíblia Sagrada que forçaram alguma coisa, que tiveram alguma coisa antes do tempo de Deus, deu errado. A Sara tentou forçar um filho no Abraão com Agar, e o que deu? Não tem problema, irmão. Nasceu Ismael, mas só foi confusão. Todos eram contra ele era contra todos. Que não era o plano de Deus, foi uma forçação de barra. Você sabe que quando uma criança ela nasce antes do tempo, ela é chamada de prematura. E toda criança que ela é prematura, ela nasce com um problema, irmão. Ela tem dificuldade, que ela foi temporã. Ela nasceu antes do tempo. A própria palavra de Deus fala em Marcos no capítulo 4, acho que você já leu na Bíblia Sagrada, fala a parábola do semeador. E a Bíblia diz que tem muitas pessoas que são temporãs. Elas recebem a palavra de Deus e elas já parece que se convertem, mas não se converteram. Então tudo aquilo que é muito rápido e não é no tempo correto, não é na coisa, vai dar problema, pessoal. Vai dar problema sério. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 21, versículo 5, que os planos ou os pensamentos da pessoa que faz planos diligentes tendem à abundância, mas a pressa excessiva leva as pessoas ao quê? A pobreza. Então pressa excessiva vai dar errado. Você vai, como é que o pessoal diz lá fora no mundo que o apressado come cru, come frio, ele se perde. Irmão, cuidado com isso. Então o José tentou fazer o copeiro lembrar e ele não lembrou. E tem mais uma coisa aqui. Você lembra quem foi restabelecido ao cargo? Foi o padeiro ou o copeiro? Quem foi reestabelecido no cargo? O copeiro. E quem que acabou sendo decapitado lá, enforcado? Quem foi? Tá. Então tinha um cargo para copeiro que sobrou, um cargo para padeiro. Um cargo a padeiro. E se o copeiro lembra do José, o José seria mais um padeiro do reino. E Deus tem governo, irmão. Deus não tem padeiro. Deus quer que eu seja governador.
Ele quer coisas maiores para mim. Não estou querendo falar mal de quem é padeiro. De repente tem um padeiro aqui na igreja que está dizendo: pastor Mike está falando mal da minha profissão. Mas não é isso, irmão. Não é isso que o pastor Mike está falando. Eu estou explicando para você que Deus tem coisas maiores para mim e para você. Então ele não lembrou do José, e isso foi estratégico. E ele esqueceu José mais 2 anos lá. Aliás, o José foi esquecido mais 2 anos. Mas aí no Gênesis capítulo 41, e agora vai começar as revelações fortes, hein? Gênesis 41, versículo 1 diz: e passado 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Digo de novo, qual que é a praia do José? Sonho. Lá na casa dele teve sonhos que foram interpretados, que ele contou os sonhos que não foram interpretados pelos outros, mas o José sabia o que era. Na casa no cárcere, o copeiro e o padeiro tiveram sonhos. E agora você vê que o Faraó também tem sonhos. E quando o Faraó tem os sonhos das 7 vacas magras, que está aqui escrito, né? Que eram 7 vacas magras, feias, que acabavam devorando, comendo as 7 vacas gordas e formosas. Depois ele teve outro sonho também, de 7 espigas cheias e boas, e essas na verdade acabavam devorando as 7 espigas grandes e cheias. Aí ele não entendia essas 7 vacas, essas 7 espigas, esse negócio, ele não entendia nada, que ele ficou perturbado. Foi um sonho que perturbou ele, ao ponto de ele chamar os magos, ele chamou os videntes, ele chamou todo mundo. No versículo 8 ele chama todo mundo, que ninguém conseguia dar interpretação. Ele chamou e disse: ninguém vai conseguir dar interpretação. E quem lembrou dele? O copeiro. O copeiro deu um estalo na cabeça 2 anos depois. Você vê que Deus não faz nada fora do tempo. Você sabe o que eu chamo isso aqui? Você vai ler no versículo 9, que ele diz assim: lembro-me hoje das minhas ofensas. Meu Deus, esqueci. O Faraó, tem um cara que revela sonho lá na cadeia, há 2 anos atrás. Aquilo exatamente que ele revelou para mim e para o padeiro foi o que aconteceu. O que ele falou do padeiro, do sonho dele, e o que ele falou do meu sonho se realizou, foi batata. Esse cara é bom de sonho. Isso aqui significa que o Cronos, que é o tempo cronológico da terra, está se cruzando com o Kairos, que é o tempo de Deus. As coisas de Deus só vão acontecer na minha vida e na sua vida quando acontecer isso, quando você que na terra está preparado e passa a vontade de Deus, e quando se cruza o Cronos com o Kairos, o tempo da terra e o tempo de Deus, funcionam as coisas. Mas deu um estalo na cabeça, ele chamou, ele falou do José. E o Faraó, na hora, pessoal, está perturbadinho, querendo saber dos sonhos. Versículo 14, aqui vai ter a grande revelação do dia de hoje. Olha que revelação. Então o Faraó mandou chamar José. A bênção de Deus, você não vai até ela, a bênção de Deus vão mandar chamar você, ela vai vir até você. Aquilo que é de Deus é diferente daquilo que você conquista. Aquilo que é de Deus vão mandar chamar você. Você lembra quando Samuel chegou na casa do Jessé para ungir o próximo rei de Israel? O Davi estava ali ou foi mandado chamar? Foi mandado chamar, irmão. Irmão, quando a bênção chegar na tua vida, você pode estar na casa do chapéu. Vou mandar você chamar lá na casa do chapéu para você vir receber. Eu não entendi esse negócio. Eu falei: por que o José passou tanto apuro? Por que foi jogado na cova? Rasgaram a roupa dele, foi vendido como escravo, chegou lá, daqui a pouco começou a querer ficar boa a vida dele, daqui a pouco foi injustiçado, foi jogado na prisão. Aí na prisão parecia que ele ia sair, daqui a pouco agora de novo ele é esquecido. Que coisa arada acontecia com ele. Ele não estava preparado. Deus não via ainda o momento dele assumir o que ele tinha que assumir, o governo. Mas quando chegou na hora certa, olha só, então o faraó mandou chamar José, escuta isso aqui, e o fizeram sair à pressa da masmorra, lá de onde ele estava naquela prisão. Como é que fizeram ele sair de lá, pessoal? Às pressas. Então a bênção veio rápido ou não veio? Veio, porque quando for o dia da bênção, a bênção vai ser rápido, mas o processo vai ser lento. O processo para você alcançar a bênção pode demorar anos.
O primeiro sonho que o José teve foi com 17. Essa idade que ele tinha aqui era 30. O José estava com 30 anos de idade. O José já era um rapaz, não digo velho, mas é adulto, irmão. Já era um cara adulto agora. Então eu vou dizer de novo para você sobre esse versículo. Pode ser que a bênção, quando Deus passar a régua e fechar a conta, seja rápido, mas o processo para chegar até esse dia pode ser lento e demorado. E foi o que aconteceu. Mas o que Deus viu o pastor Mike em José e disse: pronto, ele está pronto. Está na continuação do versículo, ó. Então o faraó mandou chamar José, fizeram sair às pressas da masmorra e ele se barbeou. É isso que tem que estar na minha cara. Barba. Pastor, mas e as mulheres, pastor? Você não está entendendo. Barba significa maturidade. Se Deus não enxergar na minha identidade maturidade, eu ainda vou continuar nas covas da vida. Eu ainda vou continuar preso. Eu ainda vou me sentir esquecido. Ainda vou começar vou me sentir aquela pessoa que parece que vai despontar. Pá, acontece uma coisa. Daqui a pouco parece que eu vou ir agora eu vou decolar. Pá, cai de novo. E uma hora preso, outra hora injustiçado. Mas por que Deus permite essas coisas acontecer com a gente? Para ativar em você maturidade, para ver se você cresce, para ver se você cria barba, para ver se você deixa de ser menino, para ver se você deixa de ser moleque. Então eu aprendi uma coisa. O que Deus queria com José? A padaria ou o governo? O governo? Então escute só o que eu vou dizer a você. Para o José chegar onde ele vai chegar agora, no governo do Egito, ele precisou primeiro aprender a se governar. Como assim, pastor? O José, ele precisou aprender a governar a boca dele, que era muito linguarudo. Você lembra o que aconteceu com o José? O José, quando ele teve o primeiro sonho, o que ele fez para os irmãos? Contou. Depois teve o segundo sonho, o que ele fez de novo? Contou! Ele precisava aprender a governar a boca dele. E muita gente que da igreja precisa governar a boca, senão você nunca vai governar nada. O José precisou governar o impulso. Ele era impulsivo. Ele pensava já ia lá e fazia o negócio. Ele não pensava, ele não media as coisas. Ele precisou aprender a governar o impulso. O José precisou aprender a governar a raiva, porque aquilo que os irmãos dele fizeram era raiva, da raiva. Mas ele aprendeu a governar a raiva. Ele precisou aprender a governar a mágoa, porque aquilo que fizeram com ele, a pessoa geralmente fica magoada, nunca mais esquece. O José precisou aprender a fazer o quê, meu? A governar a carne dele, porque aquela mulher quis se deitar com ele e recusou. O José precisou a governar, pessoal, sabe o quê? O sentimento de injustiça. Mas para mim o mais forte de tudo, sabe o que precisou o José governar? Fala comigo essa palavra: governar o tempo. Porque a maioria de nós ainda não sabe governar o tempo. Porque se você não conseguir governar o tempo na sua vida, você se afoba, você pensa em desistir, você pensa que Deus não está contigo. Então, se você quer governar alguma coisa na sua vida, você quer que os sonhos e os planos de Deus se realizem na sua vida, não esqueça do que eu vou te dizer. Primeiro você vai ter que aprender a governar você mesmo. Para você governar alguma coisa, a pessoa diz: ai, pastor Mike, não sei porque as coisas não estão acontecendo comigo. Eu estou me sentindo sempre que nem José, preso, esquecido. E quando parece que as coisas da minha vida vão começar a decolar, eu caio. O que é isso? Sabe o que é isso? Você anda meio desgovernado em algumas áreas. Você não se governa nem com o celular na mão, já fica assistindo pornografia. Você não governa nem teus horários, está sempre chegando atrasado na empresa. Você é totalmente desgovernado. Qualquer coisa que fala você roda a baiana, enfia a mão na cara, dá grito. E você tem que se governar primeiro. Se você não se governar você mesmo, você não vai governar coisas maiores. Os planos e os sonhos de Deus, Deus só vai dar para quem se governa. Eu não governo muitas vezes nem os compromissos que eu faço com Deus. Começo uma campanha, não acabo. Ficou um pouquinho frio, já me desorganizo tudo, já não estou na casa de Deus.
Daqui a pouco eu não tenho compromisso com a Bíblia Sagrada, não consigo governar esse negócio. Quanto eu vejo das pessoas desgovernadas. E eu vou te dar um exemplo, e você vai concordar comigo em gênero, número e grau, quer ver? Você pegou carona com uma pessoa aqui do centro de Campo Grande para ir até o bairro das Moreninhas aqui. A pessoa lá atropelou 3 pessoas, matou 2 cachorros, quebrou 2 postes, passou em cima da guia. Chegou com o carro amassado, mas você chegou em casa. Disse, ai meu Deus do céu. Você pegaria uma pessoa dessa para guiar você? Vamos dizer que você tem uma BMW. Você daria a BMW na mão dessa pessoa para levar você para Corumbá? Mas por que você não faria isso? A pessoa dirige tão bem. Matou só 3 pessoas, 2 gatos, 3 cachorros e uma vaca. Mas você acha que Deus vai dar uma coisa maior para mim que sou desgovernado? Nunca, quem falou nunca? Tá certo. Então por isso que Deus deixa a gente nas prisões. Por isso que Deus deixa a gente que parece que vai levantar, cai de novo. Por isso que parece que a gente fica esquecido um tempo, esquecido aqui, esquecido lá. Isso é para dar um tranco na gente, tipo o carro velho, sabe? Para ver se pega. E olha só, Deus tem o tempo da eternidade para esperar você crescer. Deus tem um tempo para você. Agora você não tem todo o tempo do mundo. Você vai viver 80 anos, 100 anos, e Deus tem que você amadureça. Que tem gente que nem parece criança, irmão. Parece que não tem compromisso com as coisas. Você sabe que tem um versículo na Bíblia Sagrada que fala para pastores. É para pastores, que está em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 5. Mas eu uso isso aqui para qualquer área da minha vida. Se alguém não sabe governar sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Você viu o que Deus está falando aqui? Se um cara quer pregar o evangelho, ele quer ser um dia um pastor de uma igreja, ele quer governar uma igreja, primeiro ele tem que ver se ele está conseguindo governar a casa dele, filho, esposa, o reduto dele. Agora eu vou espiritualizar isso aqui. Como é que alguém quer governar pessoas se a pessoa não se governa? Por que Deus vai dar uma coisa maior para mim? Ele não vai dar, irmão. Ele vai esperar primeiro você governar a sua própria casa, para depois ele dar uma coisa dele. Fala, igreja de Deus. Igreja de quê? Então você só vai governar aquilo que é dele. Meu Deus, isso aqui forte isso aqui agora. Você só vai governar a igreja que é dele, aquilo que é de Deus, se primeiro você governar a tua própria casa. Se você governa a tua casa, você vai começar a cuidar e governar aquilo que ele vai dar para você. Diga aleluia. Pensa nisso que eu estou falando, irmão. Quanta gente que não consegue ainda governar, não consegue dominar. Você sabe que o apóstolo Paulo fala uma coisa sobre atletas. Ele fala em 1 Coríntios 9, versículo 25. O 25 e o 26 é muito forte. O 25 ele diz assim, ó: todo atleta em tudo se domina. Vamos dizer que eu sou um maratonista, por exemplo. Eu corro 42 quilômetros e eu quero chegar em primeiro lugar. Eu posso comer pudim, chocolate, carne. Eu posso comer uma bacia de arroz? Claro que posso, eu só não vou ganhar a prova. Peguei você, né? Eu posso ou não posso? Posso, você pode comer. Eu posso ir dormir de madrugada? Pode, mas eu vou ganhar a corrida? Não, eu vou conseguir correr daqui até ali, vou estar com a língua lá e no calcanhar. Não adianta, irmão. Se um dia você quer vencer na vida, você vai ter que aprender a se dominar. Você sabe que agora o pastor Mike tem esse programa todos os dias, 5 horas da manhã eu acordo, faço o programa e assim por diante, né? E aí na quarta-feira eu faço o programa, aí faço 6 cultos aqui na igreja, sexta a mesma coisa, sábado eu estou na televisão. Então assim, ó, eu estou fazendo pregações nas igrejas por aí. Quando dá de noite, eu já vi muito membro reclamando assim, ó, aí o pastor Mike nem fica com a gente, já vai embora. Mas claro que eu vou embora, irmão, porque eu tenho que dormir. Eu tenho que dormir, porque a pessoa que queria que eu ficasse na igreja, ela vai acordar meio-dia, com o bico e o cabelo batendo palma. E eu 5 horas da manhã, eu tenho que estar em pé, todo dia. E eu tenho que fazer 6 cultos na quarta, 6 na sexta e 4 no domingo. E pregar nas igrejas para cima e para baixo. Então o que acontece? Eu preciso me dominar. Sabe por que eu faço academia? Não só para ficar bonito, forte. Não, eu faço para aguentar o tirão.
para aguentar. Então eu preciso aprender. Se eu quero alcançar a coroa, se eu quero um dia governar alguma coisa, se eu quero uma coisa de Deus na minha vida, Ele tem que ver em mim barba na cara, Ele tem que ver em mim maturidade, Ele tem que ver que eu cresci, Ele tem que ver que eu consegui me dominar. Porque se você conseguir se dominar, você vai dominar. Se você não consegue se governar, vai governar o quê? Porque pensa, se você escorregar e cair de uma guia da calçada, você já se machuca, não é? Quem já algum dia escorregou e caiu num lugar assim baixinho? Quem já escorregou? Machuca ou não machuca? Agora, se você cair de um prédio, você acha que Deus vai te dar uma coisa muito alta para você se estatelar e morrer? Não, irmão, só coisa baixinha, coisinha pequenininha, né? Vai ficar com a padaria em vez do governo. Porque o que o José queria era a padaria. Porque ele disse, vai lá, lembra de mim. Ele ia se tornar padeiro, irmão. Agora Deus tinha uma coisa mais alta, fez ele ficar esquecido mais 2 anos até ele se preparar. Dá uma glória a Deus aí. Quem está conseguindo entender o que eu estou pregando aqui, irmão? Deus está preparando a gente, irmão. Deus está preparando você, está preparando a mim para coisas maiores. Ele está esperando você. Isso aqui, ó, todo atleta em tudo se domina. Alguns fazem para alcançar a coroa corruptível, nós, porém, para uma coroa incorruptível. Agora no 26, ó. Assim eu corro, não sem meta. Eu vejo, tem gente, irmão, que é mais seguidora de Zeca Pagodinho do que de Jesus. Deixa a vida me levar, a vida leva. Você é casado, irmão. Você é casado, sou dona. Eu vejo de vez em quando, irmão, com todo respeito, mas veinha, irmão, com piercing no nariz, com piercing no umbigo, com as roupinhas assim, vai crescer, caramba. Você tinha que ser, a Bíblia diz que tinha que ser exemplo para as mais novas. Irmão, tua família diz que tinha que ser exemplo para as mais novas. Tinha que ser uma mulher exemplo, uma mulher casta, respeitosa. Mas estão vivendo umas vidas aí, irmão, sem compromisso nenhum com nada. Ai, não sei porque eu me sinto preso, pastor, mas que vai ficar mais um tempo. Aí eu me sinto, pastor, parece que eu vou deslanchar, caiu na cova de novo. Vai ter que aprender a se governar. Vai ter que aprender a governar um monte de coisa, senão nunca vai ter o governo de Deus na sua vida. Amém? Então assim corro com também, não sem meta, eu luto, não deferindo golpes no ar. Então eu estou me esmurrando a mim mesmo, porque eu quero aprender a me governar. E olha que coisa forte, o dia que você conseguir se governar, você vai ficar a imagem e a semelhança de Deus. Porque Ele disse que Ele fez a gente a imagem e a semelhança dEle. E qual foi a primeira palavra que depois Deus criou a gente? Ele disse, e domine, governe. Quando você ficar parecido com Deus, você vai poder governar. Tem que se governar você próprio mesmo. Diga aleluia. Você sabe qual é uma das maiores características de Deus? Ele consegue se governar. Porque se Ele não se governasse, a gente já tinha morrido. Eu já escutei pastor falando assim, ainda bem que eu não sou Deus. Quem já escutou alguém falando assim, ó, ainda bem que eu não sou Deus, que não tinha feito assim, ó. Tu também, tá lascado. Você tem que aprender a se dominar. Tá. Aí o José foi mandado então chamar. O José agora tinha barba na cara, a identidade dele é uma pessoa madura. Deus viu que ele estava preparado, chegou na frente de Faraó. O Faraó contou o sonho, o José tirou de letra. O José disse, e essas 7 vacas magras, essas 7 espigas, isso é o mesmo sonho. Esses 7 vacas magras e 7 espigas ruim, feia aí, é 7 anos de escassez. E essas vacas gordas que estão comendo as vacas magras, isso é ano de prosperidade. Vai ter 7 anos que vai arrebentar de prosperidade. E depois vai vir 7 anos de desgraça. Vai vir uma seca como nunca houve outra. E olha, o senhor tem que se preparar. Quando o Faraó escutou aquilo ali, que era a praia do José, os sonhos, né? Era a praia do José. Qual que é a praia do pastor Michael? A palavra, a pregação. Então o José estava na praia dele. Aí o José revelou o negócio, toma. O que aconteceu? O Faraó diz assim para ele no versículo 37. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. E disse Faraó aos oficiais, acharíamos porventura um homem como este, em quem o Espírito de Deus? E agora vem a parte forte, hein? Atenção. Depois disse Faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isso e não tem
tem ninguém que há tão ajuizado e sábio como tu. Fala ajuizado mais alto. Por isso que Deus não está te abençoando. Você é muito estrambelhado ainda. Você é meio doido, irmão. Não tem pessoa que eu vou conversar com a pessoa, irmão. Eu de vez em quando não consigo nem me segurar. Eu olho para a pessoa assim, nossa, a pessoa parece abilolada da cabeça. Não tem gente que você vai conversar, a pessoa é desajuizada. Tem uns papos estranhos, irmão. Uns papos esquisitos. Irmão, eu já atendi caso, graças a Deus não foi aqui em Campurândia, aleluia. Mas da mulher me ligar, a mulher do cara me ligar e dizer assim, ó: ô pastor, meu marido não tá fazendo os negócios comigo porque ele tá jogando videogame até de madrugada. Mas que idade tem o teu marido? Tem 40 e tantos. Mas vai fazer os negócios com a mulher. Fica jogando videogame de madrugada. Esse cara é perturbado, não é juizado, irmão. Irmão, tem coisa, irmão, estranha, irmão, que está acontecendo. Uma pessoa não tem juízo, irmão. As pessoas não têm cabeça, irmão. Deus não vai dar nada para a pessoa que é desajuizada, irmão. Doida a cabeça, irmão. Eu te falei, você vai conversar com as pessoas, a pessoa tem um parafuso a menos, irmão. Um não, tem uns quantos. Acho que cai pela orelha aqui, tem um buraco, sei lá, irmão. As pessoas perderam o juízo. E o faraó disse: rapaz, eu vi em você, você tem juízo. Você é um cara ajuizado. Você é um cara maduro. Você é um cara... Eu percebi isso em você. E ele falou bem assim agora: se prepara, hein? 40. Administrarás a minha casa, e segundo a ordem da tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Grita comigo de novo. Por que de novo, pastor? Porque isso aqui aconteceu lá na casa dele quando ele tinha 17 anos. O pai dele colocou sobre os irmãos dele. Isso aqui aconteceu lá na casa do Potifar. O Potifar colocou José sobre toda a casa dele. Isso aqui aconteceu lá na cadeia. Lá na cadeia, o carcereiro mor colocou José sobre todos os prisioneiros. E agora vai acontecer de novo. O faraó vai colocar ele sobre todo o Egito. E vou falar um negócio aqui que não está na Bíblia, mas eu acredito. Um dia você vai entrar no céu. Uns vão para o inferno, mas os outros vão entrar no céu. Os que entrar no céu, levanta a mão, quem que vai entrar no céu aqui? Tomara, né, pastor? Mas quem entrar no céu um dia vai perguntar assim, ó: que é aquele cara lá? Aquele cara lá tá mandando, desmandando aqui no céu. Lá o José. Eu não duvido, irmão, que um dia você vai chegar no céu e o José vai estar governando. Alguma coisa esse cara vai governar, irmão. Esse cara governou em tudo que é lugar, irmão. Mas só tomava rasteira e levantava. Tomava rasteira e levantava. Ficava prisioneiro, ficava esquecido e largado. Mas você viu que ele chegou nesse momento. Só que agora é Reobote, né? Você lembra quando o pessoal tomava os poços de Isaac? Ele cavou um, tomaram, cavou outro, tomaram, cavou outro, tomaram. Aí chegou uma hora que Reobote, ele parou. E agora vai parar. Ninguém mais vai tomar a posição do José. O José vai se tornar o salvador do mundo, o governador. E a Bíblia diz agora, para finalizar aqui, essa minha parte, 44, o faraó falou. E disse ainda faraó a José: eu sou faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará a mão ou pé em toda a terra do Egito. Eu sou o cara, mas ninguém vai fazer nada nesse Egito se você não der uma ordem. E aí no capítulo 42, no versículo 6, fala exatamente, que eu queria exatamente escrito na Bíblia que o José foi governador. E aí a Bíblia diz, ó: e José era governador daquele céu. Do quê? Do quê? Da terra. Você não vai governar no céu, você vai governar aqui na terra. A vontade de Deus é que você seja abençoado aqui nessa terra. Então quando você viu aquele rapaz sendo jogado no poço, quando você vê aquele rapaz sendo vendido como escravo lá para o Egito, aquele cara lá naquela jaulinha que eles colocaram, ele foi comprado de lá, depois ele foi jogado lá na prisão. Quem era esse cara mesmo, pessoal? Nunca foi José, sempre foi o governador de Deus. Nunca desdenhe ninguém que está passando uma luta e está sendo preparado. Tem muita gente que você está olhando hoje, você não dá nada. A pessoa está meio sujesmunda, a pessoa está meio lascada. Você olha e diz assim, ó: quem é esse mendigo? Quem é esse cara derrotado? Quem é esse cara aí? Cuidado, pode ser o próximo governador, pode ser o próximo empresário, pode ser o próximo milionário, pode ser o próximo pastor.
Ele está em fase de preparação divina. E a preparação divina pode levar anos, mas quando chega a bênção de manhã você é escravo, de noite você já é governador. Quando chega a hora da bênção já era. E eu aprendi que não adianta você forçar nada. Não adianta, você só tem que se deixar Deus preparar você. Porque a Bíblia diz em Jó 42, versículo 2. É isso, né? Jó 42, 2 diz, né? Eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O plano de Deus vai acontecer na hora certa. O plano de Deus vai ser, Ele vai mandar chamar você, porque Ele viu que você já está preparado. E quando você está preparado, a coisa é rápida. Até preparar demora, mas depois que preparou vai ser rápido. Aplauda bem forte ao Senhor. Uau! Glória a Deus. E grita comigo: para governar, eu tenho que me governar. Pronto, Deus nunca vai dar nenhuma governo para quem está desgovernado. Se coloque de pé em nome de Jesus. Quem quer que eu continue esse estudo de José aí? Que não acabou ainda, né, irmão? Ai, pastor, depois dessa pancada que o senhor deu, pastor, isso não foi uma pregação, isso foi um coice no peito. Vai que você pega, né? Vai que você pega, né, no tranco. Tem que dizer, gente, precisa escutar. Que tem gente, irmão, que a pessoa é velha, mas tem uma cabeça de jovem ainda, de menino, irmão. Umas brincadeiras, uns negócios. Fala comigo, quero crescer. Quem quer crescer, irmão? De vez em quando os negócios você não consegue se governar. Quando vê, você está falando mal dos outros. Quando você vê, você pega lá a internet e está olhando coisa errada. Não te governa, irmão. Te governa para você começar a receber o governo que vem da parte de Deus. Porque se você governar bem a tua própria casa, você vai governar aquilo que é de Deus, a igreja de Deus. Deus só vai dar as coisas dele depois que ele vê em você que você está se governando. Amém? Quem entendeu o recado aí? Glória a Deus. Se coloque de pé agora, levante as mãos aos céus, feche os teus olhos, toda a igreja. Pai, obrigado por essa palavra. A gente precisava dessa mensagem. A gente precisava dar uma acordada. A gente precisava dar uma ligada. Deus, de vez em quando a gente não governa nem nos nossos horários. Dorme mais que tinha que dormir. Chega sempre atrasado. Não consegue dominar o dinheiro na mão. Recebeu o dinheiro, daqui a pouco já o dinheiro foi vendaval. Já não sabe o que fez com o dinheiro. Não pode, não governa o seu casamento. Um dia está com uma mulher, outro dia está com outra. É um negócio estranho. Está amarrado em nome de Jesus Cristo. E eu vou lutar a partir de hoje para governar os meus pensamentos, Deus. Eu vou mostrar para o Senhor que eu estou preparado. Tem gente que não governa a boca, está sempre brigando, sempre discutindo, sempre magoado, ressentido. Está amarrado em nome de Jesus. Mas eu profetizo uma coisa sobre a sua vida. Levanta a mão para cá que eu vou declarar. Aonde Deus vai colocar você, escutou o que eu falei agora? Aonde Deus vai colocar você, você precisa de todo esse treinamento que Deus está fazendo contigo. Tudo que você está passando ano a ano, tudo que você está passando, a cova, a prisão, o esquecimento, tudo que você está passando, todas as lutas, parece que você vai deslanchar, pimba, cair de novo. Sempre parece que dá uma coisa ruim. Isso aí é tudo preparação. E você vai precisar de tudo isso para onde você vai ir. Quando você assumir uma coisa bem grande, Deus não quer que você perca. Deus quer que você venha manter aquilo que Ele te concedeu e aquilo que Ele te deu. Então levante as mãos para o céu agora e declare: compromisso contigo eu quero viver, Senhor. Compromisso contigo eu quero viver. Compromisso contigo, matar meu prazer e fazer tua vontade, cumprir o desejo do teu coração. Compromisso contigo eu quero viver. Compromisso contigo, matar meu prazer e fazer tua vontade, cumprir o desejo do teu coração. Antes que seja tarde para se levantar, para buscar tua face, para te adorar. Eis-me aqui. Quando eu posso te encontrar? Antes que seja tarde para se levantar, para buscar tua face, para te adorar. Eis-me aqui. Quando eu posso te encontrar? Compromisso contigo, eu quero viver. Compromisso contigo, matar meu prazer e fazer tua vontade, cumprir o desejo do teu coração. Eu abençoo você agora em nome de Jesus. Que você cresça cada
cada culto, cada reunião vai ser um choque de identidade. Vai ser pregações duras, mas que vão colocar você a cada culto que passa um passo à frente da bênção de Deus na sua vida. Hoje você está sendo preparado e está ficando mais perto hoje do que ontem o que Deus tem para você. Diga: eu quero os sonhos de Deus e não os meus, os sonhos de Deus. Porque se fosse por você, você seria padeiro, mas por Deus você vai ser governador. Ele prefere esquecer você mais 2 anos e preparar você bem para você se tornar o grande governador do que você ser um padeiro medíocre. Deus não quer isso. Deus tem o caminho dele. Os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Aplauda bem forte ao Senhor. Eita glória! A sua jornada vai ser longa. Aleluia! Amém?